Vamos falar de um tema que faz parte da nossa vida, né? Querendo ou não, ele faz muita parte da nossa vida, de todos nós, que é medo, né? E é um tema que eu gosto muito de falar, um tema que eu gosto muito de abordar, né? Eu faço bastante atendimentos usando PNL, e na maioria desses atendimentos que eu faço, vem exatamente situações envolvendo o medo, né? E essa é a primeira coisa para a gente se dar conta, assim, né? Onde está o medo? Né? O que, que é o medo? O medo ele está na maioria das nossas dificuldades. Se você for parar para pensar, por exemplo, né, as pessoas que experimentam procrastinação, né? Aquela pessoa que deixa para depois, que acaba não fazendo, tem algo impedindo ela de fazer. E se a gente for mergulhar nesse assunto, a gente vai ver que por trás da procrastinação existe algum tipo de medo. Tá, mas e se a gente for falar sobre ciúmes, por exemplo? Será que ciúmes tem por trás dele um tipo de medo? A maioria das vezes, sim. Ou seja, por mais que eu fale de outros assuntos, eventualmente a minha dificuldade, aquilo que me impede, aquilo que está me atrapalhando, tem a ver com algum tipo de medo. E eu adoro falar sobre isso, porque, como eu falei, faz parte do meu dia a dia. Os atendimentos que eu faço, vêm muito essas questões de medo. Na minha vida, né, eu tenho os meus medos e eu busco trabalhar os meus medos, né, também através dessas ferramentas. E eu acredito, né, que quando a gente aprende a lidar com os nossos medos, a gente consegue ser muito mais livre, consegue viver muito melhor. Né? Então a gente vai falar um pouquinho de medo e eu já convido vocês a irem pensando, né, em medos que vocês tenham, em medos que estejam hoje atrapalhando vocês. Né? Também não adianta eu pensar num medo que não me atrapalha, né? Ah, eu tenho medo de canguru. Tá, mas quando é que eu vejo um canguru? Quando é que eu tenho contato com um canguru? Né? Não faz sentido, né? Pelo menos, né, aqui no Brasil. Então, quais são aqueles medos que hoje estão te atrapalhando e que você gostaria de mudar, que você gostaria de fazer diferente em relação a eles? Eu tenho um livro aqui, né, e a aula de hoje vai ser parte dela, baseada nesse livro. Acho muito legal. Liberte-se dos seus medos, né? Um livro de Joseph O'Connor, né? Um dos grandes escritores da programação neurolinguística, uma das pessoas que mais estudou o PNL, né? Ele é autor daquele livro também, Introdução à Programação Neurolinguística, um livro famoso de PNL. E tem esse aqui, então, Liberte-se dos seus medos. É muito legal. Eu já li ele e vi muitas coisas que a gente acaba aplicando, muitas coisas que a gente acaba vendo, né, no nosso trabalho dentro da PNL e como a gente faz para resolver esses medos. Então, deixa eu compartilhar a minha tela a partir de agora, para que a gente possa, então, dar seguimento na nossa aula. Eu chamei a aula de hoje de Como Superar o Medo. Vou compartilhar aqui. Muito bem. Eu chamei a aula de hoje sobre como superar o medo, né? E como eu disse, né, espero que vocês já possam ir pensando em medos que vocês tenham, medos que vocês vejam, que vocês possam aproveitar, né? Porque hoje eu não vou ficar falando sobre medo. É claro que eu vou trazer algumas informações, é claro que eu vou falar um pouco, né, da experiência que eu vejo em atendimentos, a experiência que eu vejo em consultório, mas principalmente eu quero propor aqui algumas experiências, que a gente entre em contato com os nossos medos, que a gente possa trabalhar eles no nível inconsciente, né? Então aqui eu vou provocá-los nesse sentido para que a gente possa entrar em contato com esses medos e trabalhar eles. E aí a primeira coisa é a gente perceber como nós percebemos o mundo à nossa volta, né? É disso que se trata a PNL. A PNL é o estudo da experiência subjetiva da mente humana. E se eu vou estudar a experiência subjetiva da mente, eu vou estudar como nós percebemos o mundo ao nosso redor. E tudo está conectado com as informações que eu recebo do mundo. As informações que eu recebo que estão à minha volta, que eu capto através dos meus aparelhos. Quais aparelhos, né? Os meus canais sensoriais, aquilo que eu vejo,
através da minha visão, aquilo que eu ouço através da minha audição, aquilo que eu sinto, né, através do meu tato, do meu olfato, do meu paladar. Ou seja, os meus 5 sentidos são aqueles que captam as experiências do nosso mundo e que vão, de alguma forma, organizando essas experiências dentro da nossa mente para que a gente possa, então, construir os nossos estados emocionais. O medo é um estado emocional. E esse medo é construído através dessas experiências, dos meus sentidos. Ou seja, existem coisas que eu vejo, existem coisas que eu ouço, existem coisas que eu sinto, que eu organizo na minha mente, eu dou um nome: medo, perigo. É disso que se trata o medo. O medo se trata exatamente de uma experiência onde eu acredito que vai existir algum tipo de perigo. E aí eu recebo essas experiências, os sons, as imagens, as sensações, e eu começo a organizar na minha mente. E quando eu começo a organizar na minha mente e gero os meus estados emocionais, o que acontece? Uma pessoa que está experimentando medo, um estado emocional, o que acontece com essa pessoa? Ela tem um comportamento, ela tem uma atitude. E esse comportamento, na maioria das vezes, quando eu estou falando de medo, qual é? É o mesmo comportamento dos animais: luta ou fuga. Tá com medo? Ou você vai para o combate, ou você vai evitar o combate, fugir do combate. Então, perceba, nós acabamos nos comportando de uma forma inconsciente, que muitas vezes a gente nem tem controle, nem mesmo consciência, mas que são comportamentos automáticos. Para quê? Para me proteger. Para evitar que algo aconteça na minha vida. Ou seja, existe uma parte da minha mente que está lá gerando estados emocionais que geram comportamentos, escolhas, atitudes, e que lá no final vai me dar um resultado. Qual é o resultado? Eu posso me proteger, né? Você imagina, eu estou numa situação que eu percebo um perigo, e aí eu fujo, eu me protejo. É interessante eu ter esse resultado de proteção. Agora, ao mesmo tempo, eu posso estar numa situação que não necessariamente me traga aquele perigo, não necessariamente traga um risco, né, à minha integridade, à minha vida até mesmo, mas ainda assim eu sou capaz de sentir medo. 2 exemplos que eu vou trazer. Eu trabalho muito o medo de dirigir. Medo de dirigir. E aí a pessoa pode pensar assim: poxa, mas medo de dirigir é um medo, né? Dirigir pode ser perigoso. Dirigir pode trazer perigos, né? Tem pessoas que são vítimas, né, no trânsito. Perfeito. Existem perigos de fato no trânsito. Agora, se eu te contar que os atendimentos que eu faço para medo de dirigir, não necessariamente a pessoa tem medo de bater, não necessariamente a pessoa tem medo de se machucar. Na maioria das vezes, a pessoa simplesmente tem medo de errar. Simplesmente tem medo de passar vergonha. Ou de que os outros riam ou digam alguma coisa. Do ponto de vista do ser humano, qual é o risco que vai existir eu cometer um erro? Ou qual é o risco que vai existir de eu sentir vergonha? E aí eu já quero trazer um outro assunto, né? Que é um medo que eu vejo muito, medo de falar em público. Existem pesquisas que dizem que o maior medo do ser humano é o medo de falar em público, o medo que as pessoas mais têm. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de perder dinheiro. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Olha só que maluco, né? Qual é o risco? Por exemplo, eu agora estou falando para um público. Mas qual é o risco que eu estou correndo aqui? Qual é a pior coisa que pode acontecer comigo, falando aqui com o público?
Por exemplo, se eu falo errado, se eu cometo um erro, ou simplesmente se vocês não gostam da minha aula, qual é o risco que eu estou correndo? Será que eu vou morrer por causa disso? Não. Nem mesmo estamos no mesmo ambiente, né? Estamos numa sala de aula virtual. Então não há nenhum risco de ninguém me agredir, não há nenhum risco de ninguém fazer. O máximo que vocês vão fazer é dizer: Marcelo, a tua aula tá ruim, não gostei. Ou vou embora e vocês me deixarem aqui sozinho. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Mas ainda assim eu não vou morrer por causa disso. Então, como é que o medo de falar em público pode ser o maior medo das pessoas, se não existe nada que possa acontecer com a minha sobrevivência? É porque existe algo por trás. Quando eu experimento o medo de falar em público, a bem da verdade, eu estou me conectando com o medo que tem por trás disso. E se as pessoas não gostarem de mim, elas vão embora. E se elas forem embora, eu vou ficar sozinho. E se eu ficar sozinho, o que acontece? Bom, do ponto de vista de que nós somos adultos, nada vai acontecer se a gente ficar sozinho. Agora, esse medo ele não começou agora na vida adulta. Esse medo ele é um aprendizado muito anterior a isso. Portanto, em algum momento da minha vida, eu aprendi que se eu ficar sozinho, algo pode acontecer comigo. Que se eu ficar sozinho, eu não vou sobreviver. De que se eu ficar sozinho, algo ruim vai acontecer. Ou seja, o medo, ele é um aprendizado. Ninguém nasceu com medo. Nós aprendemos a experimentar os medos que nós experimentamos ao longo da nossa vida, ao longo das experiências que nós temos. E essas experiências, elas são marcantes, elas ficam marcadas como coisas que eu não quero que se repitam, porque foram ruins. Existe uma parte da minha mente que quer garantir a minha sobrevivência. Ela está lá para isso, para me proteger. E se ela está lá para me proteger, ela vai evitar essas situações de perigo. E se uma situação de vergonha, para mim, representa um perigo, eu vou evitar essa situação. Eu vou evitar passar por isso de novo. Assim começam os nossos medos. Assim se criam os nossos medos. Portanto, o que é o medo? O medo é uma emoção, uma experiência que nós temos, e essa emoção, essa experiência, ela serve como um alerta. Para quê? Para me dizer quando existe algum tipo de perigo. O medo aparece nas situações de perigo. Tá, Marcelo, mas qual é o perigo de falar em público? Dado que ninguém vai te atacar, ninguém vai te bater, ninguém vai te agredir, qual é o perigo? O perigo é eu me sentir mal. O perigo é eu passar vergonha. O perigo é eu me sentir inferior. Eu não quero passar por isso. Eu não quero ter esse tipo de experiência. Mas quem disse que isso vai acontecer? Quem disse que vão rir de mim? Quem disse que algo ruim pode acontecer? Eu tenho a capacidade de ver o futuro? Não. Então, de onde eu tirei que algo ruim pode acontecer? Da minha história. Em algum momento eu aprendi que isso pode acontecer. Em algum momento algo aconteceu e foi ruim. E dado que lá no passado aconteceu e foi ruim, pode se repetir no futuro. Eu crio uma regra. Dado que no passado foi assim, no futuro assim será. E aí eu começo a evitar. Eu começo a me sentir mal nas situações onde eu acredito que isso pode acontecer. Situações das mais simples, como dirigir um carro, como falar em público. Essa semana eu atendi uma professora, você imagina, professora, uma pessoa que está acostumada a se comunicar.
está acostumada com equipes, mas ela é uma professora de ensino básico e ela precisava falar não para os alunos dela, mas ela precisava fazer reuniões com os pais dos alunos. 150 pais. E aí, para ela, fica mais difícil. Então, perceba, a gente começa a aprender, né, situações que nos trazem os nossos medos. Ah, Marcelo, mas você fala sobre medo, você atende pessoas para resolver os seus medos. E os teus medos, Marcelo? Pois é, eu também tenho os meus. Eu também percebo quando os medos aparecem. E eu também não faço um monte de coisas por causa dos medos. A questão não é essa. Porque, de novo, o medo ele me protege. A questão é o que você quer fazer que você não está conseguindo por causa do medo. O que você gostaria de mudar por conta desse medo? E a primeira coisa que eu tenho que fazer, então, é conhecer esse medo. É perceber de onde vem esse medo. Perceber o que esse medo faz. Perceber se ele é um amigo ou um inimigo. Eu ouço as pessoas dizerem, destrua o seu medo. Eu quero acabar com esse medo. Afinal de contas, esse medo ele tá lá só para me sacanear, ele tá lá para me autossabotar. Não é isso que as pessoas dizem? Autossabotagem. Eu me sabotando. O medo é uma autossabotagem? Não. O medo é uma parte da minha mente que quer me proteger. O medo ele tá lá para evitar que eu passe pelo perigo. E quando eu começo a brigar com esse medo, para mim, parece aquela situação da mãe que quer proteger o filho e que diz: você não vai fazer tal coisa. E o filho fica bravo porque ele quer fazer, ele quer se arriscar e a mãe está protegendo ele. O medo não é teu inimigo. O medo não quer te sacanear. O medo não quer o teu mal. O medo quer te proteger. Ah, Marcelo, mas eu já sou grande, eu já cresci, eu não preciso dessa proteção. Pois é, mas talvez a tua mente não saiba disso ainda. Talvez o medo não tenha percebido isso ainda. Porque na maioria das vezes, o medo é um aprendizado lá do passado. Na maioria das vezes da infância. E se eu aprendi na minha infância a ter esse medo, esse é um medo, com perdão da redundância, infantil. Se eu aprendi na infância, é infantil. Então, se é infantil, eu tenho que mostrar para esse medo que eu não sou mais aquela criança. Eu hoje tenho muito mais recursos, condições, força, inteligência para lidar com os meus desafios do que quando eu era criança. Esse é o primeiro passo. Eu percebi exatamente que o medo não é meu inimigo. O medo está lá para me proteger. E quando você briga com o seu medo, você está brigando com você mesmo. E aí tem conflitos internos. Então, o primeiro passo, aceita o medo. Aceita que ele está lá. Aceita que ele tem uma missão de te proteger. Ah, Marcelo, mas eu quero lidar de um outro jeito. Ótimo. Vamos desenvolver estratégias para lidar de outro jeito. Mas a primeira coisa é aceitar esse medo. Aceitar que ele existe. Como é que nós aprendemos o medo, então? Como já falei antes, na maioria das vezes, esses medos eles vêm da infância. Baseado em que eu digo isso? Baseado no fato de que quando a gente é criança, a gente não tem muita noção daquilo que está acontecendo. A gente só quer sobreviver, a gente só quer se proteger. E tudo acaba parecendo mais assustador do que realmente é.
Agora pensa comigo. Quando foi a primeira vez que você sentiu um medo na sua vida? Dificilmente foi na vida adulta. A grande possibilidade de você ter aprendido o medo numa época em que você é mais frágil, que você conhece menos o mundo, que você tem menos habilidades, né, de comunicação, habilidades motoras. Você está aprendendo. Você depende de outras pessoas, né? Você depende dos adultos. O ser humano, né, é o único animal que nasce e não sabe se virar sozinho, né? Você vê, por exemplo, um bezerrinho nascendo. O bezerrinho nasce, já vai lá, né, mamar e já sai, já tá vivendo, já sai caminhando. O ser humano não. O ser humano ele precisa ir até talvez uns 2 anos, talvez mais, né, ser cuidado por um adulto. Então nós aprendemos a ter os nossos medos muito cedo. E às vezes até as pessoas me perguntam assim, tá, Marcelo, mas e o medo de dirigir? Quando eu era criança eu não dirigia. Então como é que eu aprendi a ter medo de dirigir na infância? O medo não é de dirigir. O medo é do erro. O medo é de se sentir incapaz. O medo é de quando eu passava vergonha. Ah, isso pode ter certeza. Não é um medo de um adulto. A bem da verdade, nenhum medo é de um adulto. Todos os medos são de partes nossas infantis que nos acompanham até hoje. E tá tudo certo. Não vamos brigar com essas partes. Vamos acolher. Vamos ensinar para essas partes que elas podem ter recursos diferentes, lidar de outro jeito com os desafios da vida. Essa é a ideia. A gente possa reunir recursos para lidar, então, com os nossos desafios de um outro jeito. E esse medo tem uma linguagem. Nós que somos estudiosos da mente humana, somos estudiosos da experiência subjetiva da mente, precisamos perceber como é que o medo se manifesta. Lembra que eu falei? Nós recebemos imagens, sons, sensações do mundo e organizamos essas experiências. Como é que fica? E aqui eu falo de uma pesquisa que eu fiz, né, com vários atendimentos, ajudando pessoas a resolverem os seus medos. O que eu percebi de como essas pessoas organizam o medo na sua mente? Eu percebi, por exemplo, de que existe uma parte visual, ou seja, algo que a pessoa vê. Na maioria das vezes ela cria como se fosse um filme de algo que vai acontecer, de algo ruim acontecendo. Ou seja, ela começa a se imaginar, por exemplo, vindo dessa aula e os alunos não gostando, e os alunos rindo, e os alunos criticando, e os alunos fazendo cara feia, e aí, ah, meu Deus, pronto, tem um filme de terror na minha mente. Essa é a parte visual. Mas além do filme de terror que eu crio, existe uma parte auditiva, algo que eu digo para mim mesmo. Sabe aquele diálogo interno que fica assim, ó, e eu acho que eles não estão gostando. E acho que agora eu falei bobagem. Ai, meu Deus, e se ela fizer uma pergunta e eu não souber responder? Ai, meu Deus, e se acontecer tal coisa? E se eu gaguejar? E se eu errar a palavra? Pronto. Eu fico preso naquele diálogo interno e isso me tira do aqui e agora. Me tira o foco. E além dessa parte visual e dessa parte auditiva, tem também a parte sinestésica, ou seja, as sensações no corpo. E aí, o que eu percebo nessas sensações? Aperto no peito, um nó na garganta, um calor que sobe pelo corpo, às vezes uma dor, né? Às vezes uma dor de cabeça, uma dor nos ombros, o corpo pesado, ou seja, um embrulho no estômago, uma série de sintomas desconfortáveis que, a bem da verdade, é o medo de dizer assim, ó, sai daí agora.
porque aquilo que aconteceu lá atrás vai se repetir. Vai acontecer de novo. Sai daí porque vai ser ruim. Agora imagine. Construam comigo a experiência. Tá lá o Marcelo se preparando para dar aula, feliz da vida, vou dar aula hoje, legal. Aí o Marcelo chega aqui para dar aula e começa a imaginar aquele filme de terror. Os alunos reclamando, os alunos não gostando, os alunos fechando a câmera, fazendo perguntas que o Marcelo não sabe responder. E aí começa a dizer para ele mesmo, vai dar errado. Olha lá, eu sabia que ia ser ruim. Eu sabia, bem da verdade, eu nem devia estar aqui. E aí começa aquela sensação, aquele desconforto no corpo. Quem que cria essa experiência vai ser capaz de dar uma aula? Não há como. Vai se tornar tão desconfortável que a pessoa só vai querer sair dali. Então, por mais que eu domine o assunto, por mais que eu conheça do que eu estou falando, se eu for me preparar para o meu desafio e eu construir esse tipo de experiência, vai dar ruim. Eu preciso construir uma experiência que me ajude. E não uma experiência que me deixe mal. Não uma experiência desconfortável. Ninguém quer estar aqui dando aula sentindo desconforto. Eu quero dar aula sentindo prazer. Eu quero dar aula me divertindo. Por que sentir desconforto se eu posso me divertir? Então eu preciso criar um outro tipo de experiência, uma experiência que me ajude. Que tipo de experiência? Criar uma imagem dos alunos curiosos, dos alunos me ouvindo, fazendo perguntas, se divertindo. Eu dizer para mim mesmo, cara, tá boa a aula. Cara, tô dando um exemplo bom agora. Olha só que legal. Tô conseguindo construir uma experiência bacana. E aí eu vou me sentir bem, vou me sentir leve, vou me sentir motivado. Como eu tô agora. Eu tô alguns dias já, algumas semanas sem dar aula. Eu peguei uma gripe forte, fiquei uns 10 dias sem voz. Não conseguia nem gravar o vídeo, nem falar conseguia. E aí a gente fica assim, poxa, né? Quero dar aula, eu gosto disso. Quero falar com as pessoas, quero me comunicar. Mas eu quero estar com uma voz boa. Então, olha só, né? Eu estou criando aqui uma experiência que me motiva, uma experiência prazerosa. E isso faz toda a diferença. Mas não adianta eu querer construir uma experiência prazerosa se toda vez que eu vou me desafiar, vem aquela experiência desconfortável. Dizendo, sai daí, Marcelo, vai acontecer de novo. Esse medo tem uma origem. E a primeira coisa é descobrir a origem desse medo. Eu adoro essa frase. Ninguém nasceu com medo. Ninguém nasceu com medo. A gente aprende a ter medo ao longo da nossa vida, baseado nas experiências que nós temos. Então, a primeira coisa é eu perceber que esse medo tem uma origem. E tem algo muito interessante que acontece na PNL, que é quando a gente consegue colocar a pessoa em contato com o seu medo, colocar a pessoa em contato com aquela experiência de medo, a gente consegue conectar ela com memórias. Memórias de coisas que já aconteceram. Memórias da vida dela. E ela começa, usando hipnose, a voltar na história dela. Até que ela encontra a origem do medo. Até que ela encontra aquele momento onde o medo começou. Ah, Marcelo, mas é sempre claro, assim, a origem do medo? Não, nem sempre. Às vezes, é só uma sensação. Às vezes é só uma cena. Mas não importa. O que importa é que, de alguma forma, a pessoa se conecta com experiências do passado, experiências onde o medo começou. E isso tem dois efeitos. Primeiro, eu começo a perceber que
Esse medo não tem a ver com agora. Esse medo não tem a ver com os dias de hoje. Esse medo tem a ver com o meu passado. E o melhor do passado, o que é? Que já passou. O melhor sobre o passado é que ele já passou. Eu não preciso ficar preso no passado. Até aqui tranquilo, gente? Buenas, buenas. Então eu quero convidá-los a uma experiência agora. Eu quero convidá-los a gente fazer um exercício onde a gente possa explorar algum medo que você tenha e que você queira mudar. Algum medo que esteja te atrapalhando atualmente. E para isso eu quero que você já vá pensando. Que tipo de experiência, que tipo de medo você quer mudar? Hoje que esteja te atrapalhando. E aí eu vou convidar você a buscar uma posição confortável, né, onde você possa sentar, onde você possa relaxar, e a gente fazer então essa experiência. Muito bem, muito bem. Então vamos começar. A primeira coisa é você relaxar, buscar relaxar o seu corpo. Sentado, sentada, de uma forma que você possa respirar. Sentir o ar entrando, sentir o ar saindo e vai relaxando. Profundamente. Muito bem. A partir de agora, tudo que você precisa fazer, além de ouvir minha voz, é perceber o seu corpo. Perceber que o seu corpo vai te dar todas as respostas que você busca no dia de hoje. Exatamente. Então vai sentindo o teu corpo. Vai te conectando com o teu corpo. Isso. E pensa agora no teu desafio. Pensa agora naquele medo que você está experimentando e que está te atrapalhando. Aquele medo que de alguma forma vem quando você pensa no teu objetivo. Isso, você pensa no teu objetivo e todo e qualquer desconforto que você experimenta, você coloca a atenção nele. Você percebe esse desconforto no teu corpo a partir de agora. Eu não sei exatamente como esse desconforto se manifesta. Talvez tenham imagens que vêm à tua mente, talvez tenham sons, coisas que você diga para você mesma, e aí vem as sensações. As sensações no teu corpo. Isso. Coloca a atenção nessas sensações. Coloca a atenção naquilo que você está experimentando dentro de você agora. Vendo, ouvindo, sentindo. Exatamente. Muito bom. Você está indo muito bem. E por mais desconfortável que seja, você pode agora se conectar ainda mais com esse medo. E perceber que esse medo, a bem da verdade, ele tem uma missão. Ele tem uma missão, ele tem um porquê de estar aí. A bem da verdade, esse medo, ele tá aí porque tem algo que ele quer que você faça. Ou talvez até mesmo algo que ele queira que você evite na sua vida. Sim, tem algo que ele quer evitar que aconteça com você. E toda vez que ele se manifesta, ele busca evitar que isso aconteça. Só que ele vem te acompanhando há muito tempo. Talvez há muito mais tempo do que você imagina. Enquanto você está aí, vendo o que você está vendo, ouvindo o que você está ouvindo, sentindo o que você está sentindo, deixa esse medo te levar lá para quando ele começou. Deixa ele te levar lá para a primeira vez. Ou então a vez mais importante, quando você experimentou isso que você está sentindo aí. A primeira vez que isso aconteceu.
Vai voltando na tua história, como se houvesse uma linha do tempo. Uma linha do tempo em que você vai voltando, conectado, conectada com o que você está experimentando. E talvez você volte 10 anos, talvez você volte 20 anos, talvez você volte 30 anos, talvez até mais do que isso. Eu não sei. Mas eu sei que você vai saber. Isso, vai experimentando então, vai voltando, experimentando, até você encontrar esse momento onde pela primeira vez, ou talvez mais importante, você experimentou o que está experimentando aí agora. Isso, talvez você já esteja aí agora. Talvez você já esteja aí nesse momento. Esteja aí agora. Estando aí onde você está, vendo o que você está vendo, ouvindo o que você está ouvindo, sentindo o que você está sentindo. Vai experimentando agora. Como é estar aí? Perceba principalmente os aprendizados que você tem nesse momento. Aquilo que você está aprendendo sobre você, aquilo que você está aprendendo sobre o mundo ao teu redor, aquilo que você está aprendendo sobre o que você pode ou não fazer na sua vida. Exatamente. Talvez até mesmo sobre o que você merece. Está percebendo agora. Vendo, ouvindo, sentindo os aprendizados desse momento. Muito bem, muito bom. Perceba aí agora, principalmente, o teu tamanho. Perceba aí agora, principalmente, que idade você tem. Que idade você tem nesse momento em que você está experimentando e aprendendo o que você aprende agora. Ótimo. Vai percebendo quanto for suficiente para você. E quando de alguma forma você entender que você já vivenciou o suficiente, você pode aos poucos, devagar, sem pressa, do tempo e do teu jeito. Você pode então vir retornando para aqui e para agora. Muito bem, muito bem. Antes de mais nada, dá uma olhadinha para a luz, respira, passa um pouquinho. Tudo certo, gente? Muito bem. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Mas eu sei que é uma experiência, né, onde a gente normalmente se conecta com situações desconfortáveis, né? Situações, na maioria das vezes, lembranças de coisas que já aconteceram e que foram desconfortáveis. E que provavelmente, quando você hoje pensa no teu desafio e você experimenta um medo, esse medo tem a ver com essas memórias, esse medo tem a ver com essas experiências que você teve um dia. Ou seja, você hoje repete aprendizados do passado. Você hoje repete experiências, coisas que você aprendeu um dia na sua vida. Não é maluco isso? A gente pensar que eu hoje, sendo um adulto inteligente, capaz de fazer um monte de coisas, em alguns momentos me conecto com memórias da minha vida onde eu não tinha essas habilidades, essas capacidades. E aí eu fico mal. Mesmo sendo um adulto, mesmo sendo capaz de fazer um monte de coisas, em alguns momentos eu me limito por conta exatamente desses aprendizados. Ou seja, são questões que se repetem na nossa vida. E como dizia Albert Einstein, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa
e esperar resultados diferentes. E sempre que eu mostro essa frase, as pessoas dizem isso é óbvio, né, Marcelo? Se eu fizer o que eu sempre faço, eu vou ter os mesmos resultados. Sim, é óbvio. Mas o quanto nós ainda, muitas vezes, esperamos resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Esse medo que você pensou hoje, para você trabalhar ele, há quanto tempo você vem experimentando ele? Há quanto tempo ele vem te atrapalhando? E você até aqui continuou fazendo do mesmo jeito. Até que chega um momento e você diz, chega, hora de mudar. Hora de lidar de um outro jeito com isso. Porque é possível, porque eu sou capaz e principalmente porque eu mereço. Ótimo, que legal. Então vamos fazer diferente. Mas como? Como é que eu faço diferente? Né? A gente vê muita gente dizendo, faça diferente. Tá bom? Como? Como é que eu faço para mudar? Lembra que eu mostrei lá no início? O medo é um estado emocional que gera um comportamento e esse comportamento gera um resultado. Então, se eu quero mudar o meu resultado, eu tenho que mudar o meu comportamento. Mas como é que eu faço para mudar o meu comportamento? Eu preciso mudar o que está por trás dele, meu estado emocional. Aquilo que eu experimento. Então, já vai pensando aí. Pensa no teu desafio. Como é que você quer ficar? Ah, Marcelo, que pergunta esquisita, né? Como é que você quer ficar? Mas é essa o ponto de virada. Tira o foco do problema. O problema a gente já sabe, é o medo que vem do passado. Mas vamos pensar na solução agora. Como é que você quer ficar em relação a esse teu desafio? Pensa aí, num estado emocional que você queira experimentar. É confiante? É tranquilidade? É segurança? Ou será que é coragem? Ou será que é liberdade? Ou será que é... Não importa o nome. Você vai definir como você quer estar. E olha que legal, quando você começa a pensar como você quer ficar, você começa a pensar em experiências que você já teve na tua vida. Experiências de recursos. E aí você já começa a perceber de que sim, você tem os recursos que você precisa para mudar. Você não precisa buscar nada externo. Você vai buscar os teus recursos. Em outros contextos, é evidente, mas sim, você vai buscar outros recursos que você tem. Mas além de definir como você quer ficar, coloca uma data. Esse seu desafio que você quer vencer, quando vai ser? Não vale dizer em breve. Não vale dizer logo. Não, coloca uma data. A tua mente não sabe quando é logo. A tua mente não sabe quando é em breve. Coloca uma data. Tal dia, tal hora. E isso que você quer depende de ti? Depende só de você? Tem que depender de você. E aí você já começa a pensar: como é que vai ser? Quando eu tiver esse novo estado emocional diante do meu desafio, como é que vai ser? Como é que eu vou saber quando eu tiver, por exemplo, confiante? Como é que eu vou saber que eu estou confiante? Quais são as evidências que eu vou ter que vão indicar que eu estou confiante? É o meu tom de voz? É a forma como eu falo? É a minha respiração? É o meu corpo? É o meu coração? Como é que eu vou saber?
Tenha isso claro. Como é que você vai saber quando você atingir o resultado? E, principalmente, o que você ganha com isso? Por que isso é importante para ti? Qual é o impacto que vai ter na tua vida quando você atingir esse resultado? Quais são as coisas que hoje você não faz e que você vai poder fazer? Quais são as experiências que hoje você não tem e que você vai poder ter? Qual é o impacto que isso vai ter na tua vida? Isso é importante para você? É verdadeiramente importante? A ponto de você mexer em algo que te acompanha há tanto tempo? Tem que valer a pena. E se vale a pena, pode ter certeza, a mudança já começou. A mudança já está em andamento. Você já sabe como você quer ficar? Você já sabe o que você quer nesse momento? Pensa nisso. Pensa nisso porque agora eu vou te convidar para um novo exercício. Mas a ideia é que esteja claro para você o que você quer, como você quer ficar, uma data, o quanto isso depende de você, os ganhos que você vai ter, o impacto que vai ter na tua vida. Fundamental. E agora é hora de mudar. Pensa então no momento em que você experimentou esse estado que te ajudou. Um momento em que você experimentou esse estado emocional. Que você foi essa pessoa que você quer ser. Talvez não seja o mesmo contexto, mas você vai pensar em algum momento em que você teve os recursos que você gostaria de ter, que você quer ter. E presta atenção no teu corpo e relaxa. Relaxa enquanto você ouve minha voz. É como se nada daquilo que tem aqui fora, nesse momento, tivesse importância. Só o que tem importância agora é o que está acontecendo dentro de você. E se teu corpo vai te dar os sinais. Presta atenção no teu corpo. Presta atenção na tua respiração. Presta atenção nos batidos do teu coração, na temperatura do teu corpo. E vai relaxando, relaxando profundamente, enquanto você ouve minha voz. Ótimo, muito bom. Deixa minha voz ecoar dentro de você, te ajudando a se conectar com aquele momento que você sabe qual é. Aquele momento quando você experimentou os recursos que você está buscando. Exatamente. Está percebendo agora esses recursos. Vai levando, deixando a tua mente te levar para lá. Eu não quero que você se veja nesse momento, eu quero que você esteja aí agora, sendo quem você é, experimentando o que você está experimentando agora, vendo o que você está vendo, ouvindo o que você está ouvindo e sentindo o que você está sentindo. Ótimo, muito bom. Você está indo muito bem. A partir de agora, enquanto você está vendo, ouvindo e sentindo, vai percebendo essas sensações do teu corpo. Vai percebendo o quanto você, nesse momento, se preenche desses recursos. Talvez você queira agora pensar numa imagem que representa tudo isso que você está experimentando. Para que toda vez a partir de agora em que você lembrar dessa imagem, você possa experimentar, vendo, ouvindo, sentindo o que você está vendo, ouvindo e sentindo agora. Ótimo. E a partir de agora, você pode perceber, nesse momento,
o que você acredita. Acredita sobre você, acredita sobre o mundo ao teu redor, acredita sobre o que você pode ou não fazer na tua vida. Isso. Perceba nesse momento que você se conecta de verdade com quem é você. Quem é você nesse momento? Que vê, ouve e sente o que você está vendo, ouvindo e sentindo. Quem é você nesse momento que experimenta a conexão com a tua essência, com o que há de melhor em você? Na sua essência não há espaço para nada que te atrapalhe, apenas para aquilo que te ajuda. Isso. Então vai te conectando agora com essa essência. Percebe que quando você se conecta de verdade com essa essência, você se conecta com a sua missão. Com a sua missão nesse mundo, uma missão que é só sua, de mais ninguém. E que só você é quem poderá cumprir essa missão. A partir do momento em que você aceitar quem você é, aceitar essa essência, aceitar o melhor de você. E que a partir de agora, conectada com quem você é, com a tua essência, com o melhor de você, você poderá perceber que a primeira parte da sua missão, a primeira parte você já cumpriu. A primeira parte que é tão somente você aceitar a tua essência, aceitar quem você é, aceitar o melhor de você. E que a partir de agora você vai se conectar, então, à segunda parte dessa missão. A segunda parte é você olhar para trás, mantendo essa essência, mantendo quem você é, mantendo todos os recursos que você experimenta agora. Você vai olhar para trás. Olhar para trás e perceber lá atrás uma parte da tua história. Uma parte da tua história onde você precisava desses recursos. Onde você precisava daquilo que você está experimentando aí. E você, sendo quem você é agora, com todos esses recursos, vai enviar esses recursos para aquela parte sua que está lá no passado. Então vai até ela e envia do teu jeito os teus recursos. Pode enviar através de luz, através de brilho, através de energia. Pode enviar até mesmo através de um abraço. Você vai saber a melhor forma de enviar. O que importa é que você envia. Você envia. E enquanto você envia, você olha para quem está recebendo. Olha para quem está recebendo. E dirige a palavra. E diz assim: fica tranquilo, fica tranquila. Você vai sobreviver. Eu venho lá de onde eu venho para te garantir. Você vai sobreviver a tudo e a todos. Vai se tornar capaz de fazer muito na tua vida. Superar obstáculos, vencer desafios, cumprir uma missão que é só tua. Sim, você se tornará essa pessoa, porque aqui e agora você vai sobreviver. Ótimo, muito bom. Dá um abraço, dá um abraço, para que esse abraço possa ajudá-los a tornarem-se um só, se prepararem para novos desafios que virão. A partir do momento em que você se conectar de fato com quem você é, com a tua essência, com a tua missão. E você vai agora, então, nessa nova etapa, passar por desafios. Desafios que talvez um dia você até tenha passado, mas que agora você vai passar de um outro jeito, com muito mais recursos para lidar com os seus desafios. É isso, eu vou contar até 3. E quando eu falar 3, você vai para lá.
você vai para lá experimentar esses novos recursos nos seus desafios. Começando com o primeiro desafio. E eu vou iniciar a minha contagem agora. Que no 3 você possa ir para lá. 1. Enquanto isso, você vai se preparando. 2. A qualquer momento agora. 3. Vai para lá. Deixa a tua mente te levar para lá agora. Ótimo, muito bom. Esteja aí agora, nesse momento. Estando aí onde você está, vendo o que você está vendo, ouvindo o que você está ouvindo, sentindo o que você está sentindo. Vai experimentando de fato os seus recursos e percebendo como você experimenta esses recursos agora. Ótimo, muito bom. Você está indo muito bem. Deixe esses recursos te ajudarem a vivenciar o seu desafio. E ao chegar no final desse desafio, você pode, talvez, olhar para trás. Olhar para trás e perceber tudo aquilo que você passou para chegar até aqui. E o quanto valeu a pena. O quanto valeu a pena cada passo desse caminho para você se tornar quem você é e, de fato, cumprir a tua missão. Ótimo, muito bom. Muito bem. E você vai adiante. Vai adiante, talvez, se preparando para novos desafios que virão. Mas que para esses novos desafios você estará completamente preenchida dos seus recursos, de forma a vivenciar os seus desafios de um outro jeito. Ótimo, exatamente. Então vai agradecendo, vai trazendo com você esses resultados, esses aprendizados. E quando de fato você entender de que você já vivenciou o suficiente, eu convido você aos poucos, devagar, sem pressa, do seu tempo e do seu jeito, que você possa então vir retornando para o aqui e para agora. Muito bem. Ótimo. Dando então alguns segundos para o pessoal retornar. Muito bem. O que gera o medo, né? O que é o medo? Eu trouxe a origem do medo, ou seja, como é que nós podemos fazer para investigar quando a gente tem algum medo que está nos atrapalhando, né? E aí a gente tem condições de investigar esse medo, de verificar de onde ele vem. Vocês me disseram que conseguiram investigar. E, a partir daí, construir novos recursos, né? Construir estados emocionais que me permitam ter resultados diferentes na minha vida, né? Me ajudar a lidar de um outro jeito, então, com os meus desafios. Sobre tudo isso que nós vimos até aqui, né? E que eu diria a vocês, tem aí uma possibilidade enorme, né, de trabalhar tantas outras situações.